Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, mesmo com a voz aqui sacrificada, mas vamos fazer essa live de hoje, dia 10 de julho de 2023, iniciando o circuito sobre a gestão da saúde, quais são as nossas realidades e também quais são as nossas perspectivas. Convidamos aqui 4 excelentes profissionais, que vocês vão conhecer ao longo desse mês, vamos até o dia 31, sempre às segundas-feiras, e todos vocês convidados. Lembrando que as nossas lives elas são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, inclusive todo o nosso planejamento, de acordo com o planejamento estratégico da Academia Brasileira da Qualidade, juntamente com a diretoria e os demais acadêmicos. O tema da saúde foi eleito como a segunda prioridade da academia por todos nós acadêmicos, 50 acadêmicos. Fizemos a live, o circuito passado sobre educação e agora sobre saúde. Então, todos vocês convidados até dia 31, às 20 horas, com os grandes especialistas aqui do Brasil sobre o tema da saúde. Somos apoiados também pela Fundação Nacional da Qualidade, pela Qualimark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, e também pela Festquali, que sempre realiza os maiores eventos de qualidade, não somente do Brasil, mas em outros países. E, por fim, pelo canal manutenção.net do nosso querido Paulo Walter. Então, hoje nós vamos, como sempre, compensar um pouco a participação de vocês que nos ajudam, inclusive, na disseminação, na divulgação das nossas lives, nossos circuitos, além de estarem aqui presentes. Nós vamos sortear esse lançamento da Qualimark Editora, chamada Educação Corporativa no Cenário Pós-Pandemia. Então, no final da live, por volta ali de 20 horas e 55 minutos, nós vamos fazer esse sorteio. E também um sorteio de um curso à distância, Auditores 5S, com direito a certificado, dentre os 30 cursos que nós oferecemos ao mercado. Hoje nós estamos iniciando, portanto, o nosso circuito de lives. E, como sempre faz parte da nossa estratégia, nós convidamos aqui o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Jairo Martins. Boa noite, Jairo. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Haroldo. É um prazer estar aqui com mais um tema importante, né, que se transformou dos direcionamentos estratégicos da ABQ, né, para esse biênio 2023-2024. Muito bem, Jairo. A gente agradece mais uma vez a parceria da ABQ nesse projeto. A gente tem aqui como essa missão fazer com que a gente tenha uma sociedade próspera a partir justamente de tudo que a gente considera que seja o mais adequado em termos de gestão. Inclusive, Jairo, ontem, um grande amigo meu, ex-executivo de uma grande empresa, ligou para mim, perguntando, né, o que é que tem a ver isso que a gente está fazendo, inclusive dentro da própria academia, com a questão da saúde, né? E já estava desconfiando em relação à educação, e ele perguntou sobre saúde. Eu digo, porque a gente está falando sobre gestão, né? E quando a gente fala de qualidade no sentido mais amplo, que é o que a gente considera também dentro da nossa academia, a gente não pode deixar de lado um tema tão importante que influencia toda a nossa sociedade, as organizações para as quais normalmente a gente faz os nossos trabalhos também, além de fazer trabalhos além das organizações, para instituições como instituições de ensino. Então, todo esse leque que faz parte da nossa sociedade civil, a gente pretende, como a ABQ, levar essa cultura da qualidade para que ela faça com que a gestão nas organizações e nas outras instituições também sejam a mais eficiente possíveis. Então, Jair, eu queria que você fizesse a abertura oficial do nosso circuito. Daqui a pouco a gente chama a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Maria Malik, que também faz parte da nossa Academia Brasileira da Qualidade, inclusive nos apoiando na confecção desse circuito de lives que vai até o dia 31. Então, fica à vontade, Jair. Eu coloquei aqui um banner para o pessoal que está nos assistindo também ter uma ideia do que a gente vai fazer até o dia 31 de julho. Então, Haroldo, eu aproveito, né, do meu boa noite aos presentes aqui, que estão nos prestigiando com um tema tão importante. E, como você disse no início, eu acredito que até essas perguntas são boas quando vêm, né, exatamente por que educação, por que saúde, para a gente ter a oportunidade de esclarecer. Então, eu agradeço até pela
pela pergunta e pela dúvida colocada, né? Porque eu acho que nos dá a oportunidade de esclarecer. Então, eu acho que é bom voltar, né, para que se saiba mais ou menos o propósito, a missão da Academia Brasileira da Qualidade, da ABQ. Então, é importante, né, que todos saibam, né, que a ABQ existe para desenvolver a cultura da qualidade em benefício da sociedade brasileira. Então, isso é importante. E agora, o que nos move, né? Então, quer dizer, nós somos movidos pelo propósito de mobilizar organizações, governos e sociedade. E aí eu estou falando organizações públicas, privadas, com e sem fins lucrativos. É exatamente isso que forma a nossa sociedade, para que a gente tenha um mundo justo, ético e sustentável. E porque a ABQ está nesse biênio cuidando falando de saúde, falando de educação, né, falando de gestão pública. Então, por quê? Porque nós precisamos de uma qualidade mais ampla. Né? Enquanto nos primórdios, né, do movimento da qualidade dos anos 80, 90, a gente era muito focado a produto e a serviço, eu acho que nós precisamos de uma qualidade mais ampla, uma qualidade holística. É isso que a gente precisa. E, analisando depois, né, nessa gestão 2023-2024, fazendo um diagnóstico, né, de como nós estávamos atuando, então a gente viu o seguinte: que tal falarmos de qualidade para os temas básicos do Brasil? E quais são esses temas básicos do Brasil? Então, os temas básicos que o Brasil está carente hoje, né, que onde a gente olha, né, há uma necessidade assim de incrementar um pouco dessa qualidade. Eu diria que primeiro a educação, que é a base de tudo. Depois da educação entra a saúde. Pessoa educada e com saúde está preparado exatamente para fazer uma boa gestão. E aí nós temos que nos ocupar com a parte de geração de empregos para que dê uma vida digna. Então, é por isso que nós estamos focados nesse biênio, né, de 2023, 2024, nesses campos para o Brasil. E outro fato que eu gostaria de lembrar: no próximo ano temos eleições para prefeitos e para vereadores. Sim. Então, é importante que a ABQ contribua com essa temática para que daí gere algum plano de governo, um plano, né, até algum alinhamento no plano de Estado, né, porque é isso que nós precisamos. Quer dizer, a missão da ABQ é disseminar a qualidade, mas para que ela seja executada. A gente quer sair, né? Quer dizer, não quer que ele fique no ambiente da retórica, mas sim no ambiente da execução. E eu fico muito feliz com essa parceria, Haroldo, né, com os canais Haroldo Ribeiro. Fico também muito agradecido à professora doutora Ana Maria Malik, por estar aqui conosco, com seu tempo que é escasso, mas está aqui compartilhando esse tema da saúde. Então, nós estamos apostando numa qualidade que queremos para o nosso Brasil. É exatamente esse o tema da ABQ, eu diria, nesse biênio que inicia em 2023 e vai até 2024. Muito bem, eu estou colocando aí, viu, Jairo, a nossa programação até o dia 31. Hoje a doutora Ana Maria Malik, daqui a pouco a gente vai fazer uma apresentação dela, inclusive com a chegada dela. O Renilson Herring, que muito também famoso, porque é especialista em políticas públicas de saúde. O Clemente Nóbrega, que sempre está postando aí artigos interessantes sobre, principalmente, a questão dos planos de saúde. Ele vai contribuir com outros assuntos, além desse, evidentemente. E temos o famoso Gonçalo Vecina, que todo mundo conhece, sempre está aí na mídia. Para quem não conhece, o Gonçalo simplesmente, Jairo, foi o criador da Anvisa. Foi fundador da Anvisa, o Gonçalo Vecina Neto. Vai nos prestigiar aqui, fazendo o encerramento do nosso circuito. E também foi um dos criadores do Sistema Único de Saúde, que é conhecido mundialmente, aplaudido no mundo inteiro, como um sistema mais inclusivo, mais completo que tem, que pega todas as camadas sociais. Para quem não sabe, mesmo nos países desenvolvidos, você não tem um sistema de saúde tão
inclusive como tem o Sistema Único de Saúde, e o Gonçalo Vecina vai estar aqui nos presenteando com a sua participação. Então, todos vocês convidados, e a gente está sempre falando sobre a questão da gestão da saúde. Nós não vamos entrar aqui no mérito do que a gente chama do estrito senso de cada um desses temas, como educação, saúde, gestão de municípios, como a questão da própria gestão do prefeito em si, mas a questão é a gestão que faz com que o cidadão de um município, que a gente sempre diz que nós não habitamos na terra, nem no continente, nem no país, nem no estado, nós habitamos no município. E para o ano a gente tem essa eleição municipal e a gente quer contribuir, tanto eu nas minhas lives como a BQ, para que a gente possa ter políticas públicas nos municípios que venham atender às necessidades, aos anseios do cidadão. Então, damos aqui, Jairo, a programação completa, todos vocês estão convidados. Eu queria que agora a gente convidasse a nossa colega da Academia Brasileira de Qualidade, Ana Maria Malik, para poder, Ana Maria. Boa noite para você. Boa noite. Eu gostei muito da fala do Jairo e da sua, porque, no fundo, saúde é o que interessa, não é? Exatamente. Certo. E, Jairo, a gente agradece muito a Ana Maria, que é nossa colega da ABQ. Para quem não sabe, ela foi a vice-presidente durante 4 anos, com o ex-presidente que está aqui presente na nossa audiência, o Eduardo Guaranha. Também fez uma gestão muito bacana nesses 4 anos. E Ana Maria nos ajudou a fazer a programação desse circuito de lives. Então, a gente agradece duplamente a Ana Maria por estar aqui presente, inclusive saindo agora de uma aula, se não me falha a memória, na FGV, acabou agora 20 horas. E aqui está, nesse esforço imenso, contribuindo aqui para a nossa live de hoje. Então, Ana Maria, boa noite para você. Haroldo, eu queria aproveitar e dar as boas-vindas à Ana Maria. Quer dizer, a gente veio de uma exitosa série sobre educação. Estamos abrindo essa com chave de ouro, viu, Ana Maria? Né? Como acadêmica, como professora, doutora, né? Quer dizer, conteúdo não falta, então, quer dizer, com a sua experiência, os direcionamentos que a nossa saúde precisa ter no Brasil, porque realmente estamos trabalhando, Ana Maria, através dessa doação nossa, né, como acadêmico, exatamente para uma qualidade que queremos no nosso país. É exatamente isso. Né? Então, uma boa sessão aí para nós. Tomara. Eu acho que tem que pensar, isso que você falou agora, achei ótimo, porque fazer parte de uma academia é super honroso, mas é uma atividade que a gente desenvolve por amor, né? E por acreditar na causa. Então, enfim, qualidade na área da saúde é uma causa que eu abracei faz muitos e muitos anos e eu acho que vale a pena. Eu acho que realmente vale a pena. Principalmente no sistema como o nosso. Jairo, então vamos fazer o seguinte, Jairo. Vamos fazer a live agora com a doutora Ana Maria Malik e você está convidado, Jairo, para nos privilegiar no final da live, fazer um comentário a respeito do que você achou de maior destaque, tanto do que vai ser colocado aqui pela Ana Maria, como também as perguntas da nossa querida audiência, essa audiência que sempre nos prestigia, altamente qualificada, e a gente espera, ao longo da explanação da Ana Maria Malik, que vocês façam perguntas a respeito justamente da gestão da saúde, quais são as perspectivas que a gente tem para a saúde, principalmente a saúde pública, o sistema de saúde aqui no Brasil. Mas se a Ana Maria quiser comentar algo também sobre a gestão no sistema privado, fica à vontade, Ana Maria, porque você também tem experiência nessa área. É mesmo. Inclusive, você é professora justamente desse sistema de saúde como um todo, não somente saúde pública. Então, Jairo, por favor, então, você volta a nos prestigiar aí, por favor, Jairo, no final da nossa live. Estarei de volta, podem contar. Boa live aí para todos. Valeu, Jairo. Posso pensar em cima de uma coisa que o Jairo mencionou, que ele estava falando na questão de empregos, etc. Eu acho super importante a gente saber
que, mesmo em épocas de crise econômica, o setor da saúde é sempre comprador em termos de mão de obra. Isso significa que, na estratégia de saúde da família, enfim, sempre precisa de gente para cuidar de gente. Então, eu só queria garantir que as pessoas tenham clareza desse aspecto do setor da saúde. Os profissionais com mais formados com mais qualidade ou com menos qualidade, isso é uma coisa que tem a ver com o mercado de trabalho, com o mercado formado, com o aparelho formador, etc. E hoje em dia, com muita frequência, os serviços e os sistemas de saúde têm tomado, inclusive, a si a responsabilidade de garantir que os trabalhadores da saúde estejam cada vez melhor capacitados. Muito bem, Ana Maria. Então, eu queria que, primeiro, eu coloquei aí em destaque, né, o que a gente vai discutir nessa noite de hoje, a questão da realidade do nosso sistema de saúde no Brasil. Você bem conhece isso. Participa ainda, além de toda a sua história, você ainda participa ativamente dessa situação. E também, na sua visão, quais são as perspectivas que nós temos. Nós sempre gostamos de fazer lives aqui, que além de mostrar a situação atual, que a gente tenha propostas, principalmente dos nossos convidados. Se essas propostas estão fora do limite de ação do convidado, de qualquer maneira, a gente contribui de qualquer maneira para a sociedade civil, ela de qualquer maneira fazer como nós, né, levarmos um pouco, no bom sentido, de pressão para as autoridades, para que tenha melhora, no caso, do sistema de ensino, e agora também no sistema de saúde. Então, a gente vai debater sobre esse tema aí durante esses 40 próximos minutos, e toda a nossa audiência está convidada para participar. E eu queria, já que você, Ana Maria, dá aula na FGV, inclusive faz parte de uma célula da FGV relacionada à saúde, que é a FGV Saúde, comentasse sobre esse núcleo, essa célula que tem a parte na FGV dedicada exclusivamente à saúde. Olha, o GV Saúde é um centro de estudos e pesquisas que, na verdade, tem uns 30 mais anos, e a gente se dedica a algumas atividades fundamentalmente. Uma delas tem a ver com ensino, né? Então, nós fazemos parte, nós temos inserção em alguns dos cursos regulares da GV, na graduação, com disciplinas eletivas, nós temos um curso de especialização, que é o curso de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde, que começou em 1975. Puxa. Participamos orientando alunos no mestrado e doutorado em administração pública e administração de empresas, com disciplinas eletivas, e agora ainda temos um curso especial que é o mestrado profissional em gestão para competitividade, que é tudo a ver com qualidade, de cuja linha eu sou coordenadora. Então, dentro do mestrado em gestão para competitividade, né? Então, tem algumas linhas: sustentabilidade, finanças, saúde, e a saúde da minha responsabilidade. Fora isso, a gente tem alguns eventos extremamente tradicionais, um deles é o QualiOsp, que, como o nome diz, tem a ver com qualidade. Chamava OSP quando ele começou, isso foi em 98, mas isso já faz muito tempo. Então, hoje em dia, não é só OSP, mas é saúde de maneira geral. Se alguém tiver interesse, por favor, procure QualiOsp 2023 na internet. O evento será em setembro desse ano e a programação está excelente. Infelizmente, eu não posso pedir para as pessoas mandarem trabalhos, porque as inscrições de trabalhos, o Call for Papers terminou faz 15 dias. Fora isso, o que nós vimos fazendo cada vez mais é pesquisa, geração de conhecimento. E com isso a gente está sempre ao tanto, né?
atualizado com o que acontece, desde que nós estamos seguindo claramente o que acontece no Brasil. Então, para mim, falar das tendências tem a ver com uma coisa super importante, eu acho, que não dá para esperar o futuro acontecer. Nós temos que fazer parte dele. E fazer parte dele desde procurando a nossa saúde, buscando a nossa saúde e os nossos direitos. Outra coisa que fundamental, me parece, é buscar saúde em todas as políticas, que não é só as políticas de saúde. E a outra coisa é brigar para não haver só um orçamento cada vez menor para a saúde. As necessidades em saúde são cada vez maiores, porque, embora as pessoas falem do envelhecimento como um problema, ele não é um problema, ele é a democratização da sobrevivência. Mas, quando a população é mais velha, ela requer mais recursos. E isso significa que a gente precisa, cada vez mais, de recursos para a saúde. Certo. Tanto para prevenção, quanto para recuperação, quanto para reabilitação, e principalmente tem que pensar nisso, que é uma coisa que não é exatamente o setor da saúde, mas sem saneamento, sem vacina, não dá para ter saúde, não dá para ser feliz. Então, Ana Maria, eu queria justamente pegar carona, porque a gente fala sistema de saúde, e a gente muitas vezes não entende a dimensão do que significa esse sistema de saúde. Então, eu queria que você parametrizasse, por favor, o que significa o sistema de saúde e aproveitasse também a sequência, falasse como é que ele hoje está. E depois, não agora, a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas, no seu entender, das ações que estão sendo colocadas aí, não diria o desejo nosso, mas dentro daquilo que você está vendo de acontecimento, tanto na iniciativa pública como privada, quais são as reais expectativas que a gente tem. Mas essa parte de expectativa eu deixaria para um segundo momento. Mas agora, o que é o sistema de saúde? Como é que nós estamos, principalmente, comparando com outros países, né? E também com a própria evolução nossa ao longo desse tempo, principalmente nas 3, 4 últimas décadas. Então, a primeira coisa é a definição de sistema. Quer dizer, sistema tem a ver com um conjunto de partes que, em tese, se orientam para o mesmo fim. E esse pensamento sistêmico é uma das bases da qualidade. Só que a gente não pode ser ingênuo. E quando a gente olha para a cadeia de valor da saúde, a gente vê que tem os produtores de conhecimento e de produtos, os produtores de serviço, os prestadores de serviços, os financiadores, os formadores, etc. A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que todo mundo quer a mesma coisa, que seria bom, mas que seria a saúde da população. Quer dizer, dentro dessa cadeia de valor, no limite, cada um puxa mais ou menos a brasa para a sua sardinha. E tem o discurso de que tem uma população lá na frente que precisa ser atendida, mas muita gente nem lembra que essa população existe. Então, quando a gente fala em sistema de saúde, tem gente que diz que isso é um não sistema. Na verdade, no Brasil, já que você falou das 3, 4 últimas décadas, com a Constituição de 88, especificamente com a Lei 8080 de 1990, que criou o SUS, o Brasil tem um sistema único de saúde. Esse sistema único de saúde, ele tem 2 ou 3 componentes. Ele tem o sistema, a parte pública, e ele tem a parte privada. A parte pública é fácil. A parte privada, ela tem, por exemplo, alguns serviços
conhecidos como filantrópicos ou sem finalidades lucrativas, e tem aqueles que são financiados basicamente pelas empresas, que é a chamada assistência suplementar, que são os planos de saúde. Tem também toda uma área financiada do nosso bolso, né, que é importantíssima, e ainda tem a chamada saúde complementar, que é o setor público administrado por serviços privados sem finalidade lucrativa. Então, o nosso sistema único, ele não é exatamente único. Ele é único porque ele dá acesso para toda a população. O que toda a população, sem dúvida, tem acesso, desde que queira, é a parte de vacinação, imunização, quer dizer, ela está lá para todo mundo, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. A vigilância sanitária está para controlar ou garantir que as coisas produzidas no país e os serviços prestados no país sejam não nocivos para a nossa saúde, não tragam riscos para a nossa saúde. Então, a Anvisa, por exemplo, teve um papel importantíssimo, ou sempre tem esse papel, de aprovar medicamentos, vacinas, insumos, atestando a sua qualidade. Então, durante a pandemia, ela teve um papel super importante, dizendo que vacinas que a gente poderia usar, por exemplo. A vigilância epidemiológica é uma parte do sistema de saúde que tenta contemplar os riscos, eles controlam os riscos aos quais a população está submetida. Então, por exemplo, é a vigilância epidemiológica que diz que estamos tendo um surto de meningite ou de dengue em algum lugar. A vigilância epidemiológica, houve de novo um vazamento de césio semana passada, igual ao que houve há 20, 30 anos em Goiás. Então, a vigilância epidemiológica vai atrás para ver o que está acontecendo, aonde está esse césio. Então, a parte de programas, quer dizer, programas como os de vacinação, como controle de hanseníase, controle de tuberculose, controle de AIDS, que fomos um exemplo para o mundo, eu considero super importante, e isso faz parte do nosso sistema de saúde. Nosso sistema de vacinação e imunização foi um pouco mais elogiado pelo mundo inteiro. Hoje em dia está menos, mas o mundo inteiro também está indo menos nesse caminho. Quer dizer, anti-vax é uma coisa que está sendo observada em países desenvolvidésimos, inclusive como a Suíça, porque as redes sociais ajudam a disseminar informações falaciosas, para não dizer outra coisa. Mas nós temos que trabalhar com o desenvolvimento do conhecimento. Quer dizer, se a gente hoje tem, por exemplo, transplantes, é porque aprendeu-se a fazer a técnica cirúrgica do transplante, aprendeu-se a fazer os exames para ver a compatibilidade entre doador e receptor, aprendeu-se a desenvolver medicamentos que garantem que não haja rejeição dos órgãos, e aprendeu-se a fazer regulação, que é uma tecnologia importantíssima sob o ponto de vista do sistema de saúde, que é quem é que vai dizer cadê o órgão e cadê o doador que vão ser compatibilizados, por exemplo, nessa delicada coisa que é o transplante. Ana Maria, você falou aí em relação ao foco do sistema de saúde, que é justamente o ser humano, no caso. O Carlos Cardoso, ele faz aqui uma colocação interessante, aqui a primeira parte do texto, depois eu vou passar a segunda parte, que poderosas resistências têm que ser vencidas para que o sistema de saúde seja centrado no paciente, isso que você acabou de falar, que paga a conta, focando na saúde, não só na doença de forma fragmentada, cobrando por partes. Aí ele dá uma complementada aqui
nessa sequência, o pagamento por partes e peças não foca no resultado final e remunera a ineficiência, pois quanto mais seringas e esparadrapos cobrados na conta hospitalar, por exemplo, maior é o ganho do prestador. E aí Então, ele faz essa colocação, e eu não sei de que maneira isso é tratado em países mais evoluídos, inclusive com relação à parte da gestão, né? E a questão do interesse, de fato, pelo cidadão. bom, existe um modelo chamado de assistência universal, né? A sigla, se alguém for olhar na bibliografia, é UHC, Universal Healthcare, mas esse sistema é um sistema como o nosso, como o português, como o inglês, que a ideia é que as pessoas todas tenham acesso. Aí a gente tem uma discussão que, por exemplo, em Portugal, a atenção primária é muito bem feita, no Reino Unido também. Aqui no Brasil, em alguns lugares é melhor, em outros lugares é pior, mas também vai bem. O que quer dizer assistência primária? Assistência primária quer dizer que vai alguém ver em que condições as pessoas moram, para começo de conversa. É olhar os determinantes sociais de saúde, mas, pelo menos, quer dizer, tem um autor que é um dos papas da qualidade em saúde, ele diz que quando o que está em volta do sistema de saúde falha, ou quando está no sistema social falha, as pessoas acabam chegando ao pronto-socorro, mas o trabalhador da saúde tem limite no que diz respeito a cuidar da fome, do burnout e outras coisas parecidas com isso. Então, quando a gente via durante a Covid, quem é que não conseguia, por exemplo, fazer isolamento? Quem tinha que ganhar a vida todo dia, quem tinha que sair de casa. Então, esses são os determinantes sociais de saúde, e isso tem a ver com saúde. Quer dizer, se a gente tem que garantir comida para as pessoas, para elas serem saudáveis, não adianta querer, né? A gente tem que fazer alguma coisa para isso. A gente tem que pensar, por outro lado, que saúde também tem a ver com condições de vida. Um amigo meu, médico do trabalho, outro dia, dizia o seguinte: ninguém quer comer saudavelmente, ninguém quer fazer atividade física, todo mundo prefere um sofá, ninguém quer tomar vacina, mas todo mundo quer viver até 120 anos. Assim não dá. Então, tem a parte que depende de nós. E se essa parte depende de nós, nós temos que estar atentos para ela. Mas é muito pouco que depende de nós. Tem muita coisa que depende de nós indiretamente, de como a gente briga pelos nossos direitos, né? Então, por exemplo, transporte, eu sou do movimento do sem carro, então, só que eu sou privilegiadíssima, eu ando de transporte coletivo aqui em São Paulo em lugares extremamente privilegiados. Sim. Mesmo assim, eu vejo, quando eu ando a pé, que as ruas são esburacadas, que para cadeirante não tem. Então, tem que ter saúde em todas as políticas. A pergunta que o Carlos fez, ela evidencia uma coisa muito clara, que o nosso sistema de saúde inteiro é fragmentado. Então, tem a parte que faz vacina, tem a parte que faz diagnóstico, tem a parte que faz reabilitação, e com muita frequência elas não se falam. Ou quando elas se falam, é mais para brincar de cabo de guerra para ver quem ganha. Então, essa coisa de quanto mais esparadrapo, ou gás, ou remédio, mais o prestador ganha, é verdade. E esse é um modelo chamado fee for service. Fee for service quer dizer o quê? Quer dizer remuneração por serviço prestado. Então, quanto mais coisas você faz, mais você, prestador, ganha. Existem modelos no mundo que são chamados capitation, que é per capita. Então,
o sistema de saúde, uma região de saúde, ou uma operadora de saúde, tem um X de dinheiro para gastar com as pessoas. Então, nesse caso, quanto mais mantiver as pessoas saudáveis, menos gastará e mais sobrará. Hoje em dia, existem algumas pessoas que falam na remuneração baseada em valor. Essa remuneração baseada em valor, ela é mais ou menos conhecida, mas ela está muito falada. Assim como qualidade, tem muita gente que acha bem legal, mas não estuda, não sabe o que é, e quando vai fazer, não necessariamente faz direito. Então, essa coisa do valor em saúde tem a ver com que resultado você obtém com que tipo de recurso. Só que aí vem a pergunta que importa, que é resultado para quem? Então, existe uma corrente que trabalha o seguinte: tem o resultado que o médico acha bom, tem o resultado que o plano de saúde acha bom, tem o resultado que o paciente acha bom, e não necessariamente os três concordam. Sim. Então, o paciente, às vezes, quer não sentir dor, ele não quer mais nada, ele quer sossego. E o médico quer fazer aquela cirurgia maravilhosa, e o hospital quer manter o leito ocupado, e a operadora quer pagar não mais do que ela ofere. Então, valor para quem, cara pálida, seria a pergunta. Verdade. Muito bem. Ana Maria, nosso colega da BQ, o Basílio Dagninho, lá do Rio de Janeiro, ele falou uma coisa interessante, né, que a gente sabe que é real, inclusive é o que se ensina nas universidades de medicina, você sabe disso. Você é especialista em medicina preventiva, fez doutorado nisso, inclusive. Muitas pessoas acham que o Brasil não tem o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Doença. Ou seja, o aspecto preventivo, que é a sua especialidade, ele é muito esquecido e pouco praticado. Como é que você vê isso aí acontecendo nas universidades, no sistema de saúde como um todo? Essa preocupação muito mais focada na doença do que na saúde. Se a gente for pensar, primeiro eu vou fazer a gracinha com a educação, que a educação é caro, mas falta de educação, quer dizer, não má educação, mas falta de educação é muito mais caro do que educação. Então, saúde é caro, mas falta de saúde é muito mais caro. Às vezes é muito mais rentável, inclusive. Antes do SUS, já que você me fez a pergunta sobre 40 anos atrás, então, antes do SUS, existia, de fato, no Brasil, o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência e Assistência Social, onde tinham INAMPs. E, nessa época, o Ministério da Saúde se ocupava de vacina, hanseníase, tuberculose, programas, né? E o Ministério da Previdência e Assistência Social pagava pela assistência à doença. Então, nessa época, havia 2 ministérios, o da saúde e o da doença. Com o SUS, teoricamente, as 2 coisas foram morar debaixo do mesmo teto. Isso é verdade. Que o Brasil está ainda gastando menos com saúde do que com doença, é verdade. Só que, de novo, a parte da doença é mais cara. Eu posso dar um exemplo que eu discuti na semana passada com alguns colegas. Em alguns hospitais aqui da região metropolitana da Grande São Paulo, fecharam serviços de maternidade e abriram serviços mais complexos, tipo de oncologia ou coisa parecida. E aí eu estava perguntando para o pessoal, por que fizeram isso? Que absurdo. Aí me disseram, olha, quando vai na mídia alguém dizer que o equipamento lindo e maravilhoso está quebrado, isso faz muito mais barulho que quando alguém fala que a criancinha não teve um bom pré-natal, por exemplo. Então, é isso, quer dizer, a fazer um bom pré-natal e um bom parto e um bom pós-parto custa, teoricamente, menos
do que instalar um aparelho complexo, tereré, tereré. No longo prazo, um pré-natal bem feito, um parto bem feito e um pós-parto bem feito, e uma puericultura bem feita, vão levar ao cidadão mais saudável lá na ponta, enquanto que este um equipamento vai fazer exame limitado a um número X de pessoas. Então, é um raciocínio que é mais ou menos, tem que pensar o que é melhor para a saúde da comunidade como um todo. Então, a gente também tem a doença é uma questão, salvo quando tem pandemia, a doença é uma questão individual. Sim. Enquanto que a saúde é um bem coletivo. Quer dizer, não adianta, por exemplo, eu me vacinar se o meu vizinho não se vacinar. Muito bem colocado. Agora, Ana Maria, essa deficiência que a gente está discutindo aqui, ela também nasce na própria Universidade de Medicina, né? Porque quando a gente vê os médicos, a grande maioria, ele não está preocupado o que é que anda fazendo o paciente para chegar naquele nível de doença. Ele não faz nenhum tipo de orientação para a parte preventiva. Ele simplesmente se preocupa em passar um medicamento, principalmente quando ele está falando de especialistas, que vêm atacar aquela doença, até mesmo se preocupar na parte dos efeitos colaterais. Então, a gente está formando médicos, de qualquer maneira, que estão muito mais capacitados para cuidar da doença do que para cuidar da saúde. Então, isso já nasce na própria universidade, né? Se eu fosse uma médica séria, eu diria, por exemplo, Haroldo, que você não devia estar fazendo essa live hoje. Você devia estar fazendo repouso vocal. Aliás, eu também. Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que pensar... Estou aqui tomando própolis. Muito bem. Repouso vocal é pelo menos tão importante, mas tá bom, não vamos entrar nessa discussão. Mas tem uma questão que eu acho que é importantíssima, é que, primeiro, a gente não pode falar só de médico. Tem um monte de... hoje em dia, é cada vez mais importante reconhecer a equipe de saúde. Então, o médico não faz tudo, o médico não sabe tudo. O nutricionista, por exemplo, é muito mais versado em questões de nutrição do que o médico. O enfermeiro é fundamental. Faz 20 anos que eu falo que sem reabilitação não há solução. Então, isso é uma coisa importante. Agora, assim como, e esse exemplo me dói quando eu dou, mas a faculdade é de direito e não de justiça, a faculdade é de medicina, enfermagem, fisioterapia e não de saúde. Sim. Então, as pessoas, com muita frequência, recebem esta formação na qual se privilegia a visão assistencial, que não é assistencialista, mas é assistencial. Claro, claro. Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, no Carnaval já teve samba enredo em homenagem a cirurgião plástico. Eu me lembro que houve um samba enredo... Pitangui, né? Livro Pitangui. O doutor Pitangui, e ainda rimava com bisturi. Sim. Isto é uma coisa do imaginário popular. Então, as pessoas acham isso muito mais legal. Então, há muito mais seriados na televisão, falando de pronto-socorros e não sei o quê, brasileiros e não brasileiros. Eles têm mais sex appeal do que um seriado, por exemplo, que existe chamado Unidade Básica, que é um seriado brasileiro, não estava a fim de fazer propaganda, mas merece. Opa, sem problema. De uma unidade básica, em que, por exemplo, você vê assuntos tratados, não esses chiques que vão para o socorro sangrando, mas de gente que tem problemas do dia a dia, que tem problemas de não vou tomar o remédio, não vou parar de me drogar, eu bebo sim, e não vou tomar vacina e pronto, acabou. Então, esses são os problemas que o brasileiro enfrenta diariamente.
não são os problemas que aparecem no pronto-socorro. E quando a unidade básica não funciona, aí vai todo mundo parar no pronto-socorro e aí tem uma fila enorme no pronto-socorro e ninguém consegue ser atendido. Muito bem. Tem uma pergunta aqui feita pelo Guaranha, lembrando a gestão antiga, onde ele era presidente e você era vice-presidente da ABQ. Qual é a maior deficiência da gestão na área de saúde e o que está sendo feito a respeito? Olha, tem algumas deficiências, viu, Guaranha? A pergunta é ótima, mas tem, por exemplo, a deficiência do financiamento e está havendo uma luta pelo orçamento da saúde. Uma outra deficiência que tem importante é sobre o acesso, porque o acesso ele é universal, diz a Constituição que sim, mas esse acesso universal tem pelo menos 25% a 30%, que é o assunto que o Nóbrega vai cobrir, que ou pessoalmente ou por meio da sua empresa compra plano de saúde. O que não significa que comprando plano de saúde o seu problema estará solucionado. E se a gente olha para o mapa do Brasil, aí a gente vê uma outra coisa importantíssima, que é da heterogeneidade ou da diversidade desse país. Então, a gente pega a região sudeste e mais o Distrito Federal, são os locais do Brasil em que mais cobertura por planos de saúde há. E a região norte é, claro, aquela onde menos planos de saúde há, porque, na verdade, o plano de saúde, quem quer ganhar dinheiro vai onde está o dinheiro. Então, essa diversidade, essa heterogeneidade no Brasil é enorme. E a outra coisa é que a gente chegou a descentralizar um pouco mais. Então, todo prefeito quer ter tudo no município dele. Eu estou exagerando, mas cada um quer ter o seu centro de câncer, o seu diagnóstico de câncer e o seu tratamento de câncer. Isso é impossível. A gente. Agora, tudo bem, está muito centralizado entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. O que pode ser feito? Regulação. Eu tinha mencionado regulação quando eu falei de transplante. Regulação é uma forma de conseguir que os recursos sejam organizados e o acesso a esses recursos sejam organizados. Sim. Então, o acesso, assim, você não sai de casa e fala, vou lá. Então, você vai aqui pertinho da sua casa, em tese, para atenção primária, e você, sim, eventualmente, vai lá, sei quando você precisa de alguma coisa mais complexa. Isso seria a organização do sistema, que é o que se está tentando fazer para pegar a pergunta do Guaranha. Quanto tempo isso vai levar? Não tenho a menor ideia, mas que isso já está muito melhor. Uma das áreas em que o Brasil é um exemplo, na verdade, é transplante. A nossa fila de transplante, ela é transparente, a regulação é muito bem feita. Estou sendo provocada, eu estou vendo aparecer perguntas sobre países que estão importando enfermeiros brasileiros. Então, começou essa com o Carlos, falando que a Alemanha não está buscando só enfermeiros brasileiros, Carlos. A Alemanha também está fazendo um programa tipo mais médicos. A Alemanha está abrindo as portas para médicos brasileiros. O Quebec também está abrindo seleção para enfermeiros brasileiros. Mas olha que interessante, há 10, 15 anos, um jeito quase certo de ter green card nos Estados Unidos era ser enfermeiro lá. Então, você precisava ser enfermeiro, validar o seu diploma lá, mas se fosse validado, o seu green card era mais ou menos assegurado. A questão era da validação. Mas em países nos quais eles levavam a sério a sua formação, quer dizer, os Estados Unidos valorizava muito a formação
de enfermeiros das Filipinas, por exemplo, era direto. O Brasil, durante muito tempo, exportou dentistas para Portugal. Então, nós temos gente bem formada, nós temos gente mal formada também, mas aonde não? Né? Então, inclusive, viu, doutora Ana Maria, o Dagnino ele faz justamente esse questionamento, né? E eu acho que o Dagnino está justamente questionando a qualidade dos nossos médicos. Ele diz que a OAB faz esse teste com os advogados, o pessoal formado em direito, e se não seria interessante fazer também um tipo de seleção para conseguir o certificado definitivo para trabalhar como médico, assim como faz a OAB para os advogados. Você acha que isso aí é uma coisa hoje prioritária na área da medicina, fazer uma melhor seleção e certificação dos médicos, além do diploma que ele recebe na universidade? Olha, eu posso fazer uma história longa, porque se você garantir que todas as faculdades têm condição de funcionar, é uma coisa. Nós sabemos que há muitas faculdades, mesmo privadas, mesmo na região sul-sudeste, não têm condição de funcionar. Por outro lado, há algumas públicas e algumas privadas que ombreiam em qualidade com as melhores do mundo. Por outro lado, a gente tem que considerar o seguinte: já houve no Brasil, acho que nos anos 1990, 2000, alguns conselhos regionais de medicina que resolveram fazer exames para permitir a prática da medicina lá, né? Aquilo que seria a OAB médica. E eu me lembro de, nessa época, ter ouvido um professor já falecido da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele era paraense. Não, ele era cearense, a mulher dele era paraense, mas enfim. Ele dizia o seguinte: entendi. Quer dizer, o médico que não passar no exame da ordem no Rio Grande do Sul, ele não pode exercer, mas em outro estado do Brasil ele pode, legal. Então, ou isso vira uma coisa nacional, como é a OAB, ou não tem o que fazer. Ou, nos Estados Unidos, você tem isto em todos os estados, que foi o exemplo que o Dagnino deu. Você não vai para outro estágio, mas também tem as partes tipo percalço. Então, uma vez eu estava em algum lugar longínquo nos Estados Unidos e fui conversar com algum médico lá, e aí o médico era estrangeiro, o inglês do médico era pior que o meu. Aí eu falei: uai, como é que você passou no exame? A pessoa falou assim: eu não passei. Aí eu olhei para a cara do gestor do serviço e ele falou assim: minha filha, aqui se eu quiser médico, eu chamo o que vier. Certo. Então, a gente tem que pensar de novo na diversidade. A gente precisa prezar pela qualidade, a gente precisa prezar pela redução das diferenças. Um dos princípios do SUS é a equidade, e a equidade é tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Doutora Maria, a gente, no circuito de educação, a gente comentou sobre a postura da sociedade organizada, a sociedade que é mais influente, que tem acesso aos poderes da educação. E eu queria saber como é que você vê também hoje a postura da sociedade civil organizada para que haja uma melhor pressão para a melhoria da qualidade do sistema de saúde aqui no Brasil. Se existe algum tipo de movimento nesse sentido, organizado, articulado, porque a gente acredita que através dessa pressão no bom sentido, você tem a melhoria da qualidade efetiva. Como é que você vê isso daí? Olha, existe uma lei que foi promulgada junto com a 8080 de 90, que é a 8.142 de 90 também, que, entre outras coisas, institui o controle popular na saúde. Isto significa que, na verdade, a gente tem, no âmbito municipal, conselhos municipais de saúde, que têm representação de
da população, de prestadores públicos, de prestadores privados, etc. A gente tem o mesmo em termos dos conselhos estaduais e tem o Conselho Nacional de Saúde. Na semana passada, ocorreu a Conferência Nacional de Saúde, que, em tese, traz o resultado das diferentes 5.570 conferências municipais, porque 5.570 é o número de municípios que nós temos no Brasil, onde vêm os anseios das diferentes partes que compõem esse controle social. Então, isso é uma coisa que está na Constituição. O município não recebe fundos se não tiver o seu conselho e a sua conferência, etc. Isso é uma coisa que não necessariamente funciona tão bem quanto poderia, e que não necessariamente o Poder Executivo ouve tanto esses conselhos quanto deveria. Por outro lado, a sociedade civil, que não é boba nem nada, ela se organiza. Então, existe uma série de associações, por exemplo, de pacientes, mas as associações de pacientes brigam por ter acesso a medicamentos para as suas doenças, acesso a, por exemplo, tratamentos. A gente viu recentemente, quando teve a discussão do rol taxativo da ANS, algumas associações de pacientes se mobilizando para garantir direito a o que existe de conhecimento e de tecnologia mais nova para as pessoas portadoras daquilo. Por outro lado, a gente tem falta, no limite, de governança adequada no nosso sistema. E governança significa o quê? Significa quem olha de cima para dizer os rumos. Então, o Conselho Nacional de Saúde, em tese, seria um ótimo órgão de governança, mas com muita frequência ele ainda se debruça sobre questões menores. Então, a gente tem que pensar que a governança faz parte de como se vai entender, por exemplo, o SUS. E aí, Sim. Como se vai olhar de maneira diferente para o norte, onde tem os Yanomami, e para São Paulo, capital, região central, onde tem riqueza, embora junto com uma parte bem complicada chamada Cracolândia, e que tem em Porto Alegre. Enfim, a gente tem que pensar que o Brasil são muitíssimos Brasis, e, portanto, a governança tem que se dar conta de que tem todas essas partes para fazer um SUS. Muito bem. Ana Maria, vamos fazer o seguinte. Vamos cumprir nossa promessa de campanha, sempre eu brinco, né? Sortear o livro da Quadrimark Editora, inclusive coloquei aí no nosso chat a promoção que a Quadrimark fornece exclusivamente para a gente, 20% de desconto em qualquer produto da Quadrimark Editora, com o cupom que está aí nos comentários. Então, vocês podem ter acesso ao site da Quadrimark Editora e conseguir esse desconto de 20%. Vamos sortear, então, esse livro, lançamento, e, na sequência, um curso à distância, Auditor 5S. Vamos ver se a gente faz isso enquanto minha voz está ainda funcionando. Então, vamos compartilhar agora o aplicativo do StreamYard. A gente faz na veia esse sorteio. Boa sorte, então, aos dois sorteados aí. Vamos ver. Vamos ver quem é o sorteado ou sorteada do livro. Vai para Cláudio Pessoa. Então, Cláudio, manda o endereço completo para pdca@terra.com.br. E agora do curso Auditor de 5S, à distância com direito a certificado. Vai para Kleber Nóbrega. Então, parabéns, Kleber. Obrigado por sua participação aqui na nossa live. Ana Maria, chegamos ao final da nossa live, passou rápido. Eu queria, mais uma vez, agradecer a você duplamente, não é? Primeiro, por estar aqui na nossa live, depois, por nos ajudar
nesse circuito de lives, facilitando o contato com seus colegas, médicos, doutores, que vão prestigiar, e parabenizar pelo excelente trabalho que você faz na FGV, aqui na Academia Brasileira da Qualidade, todo esse tempo que você foi vice-presidente, o apoio que você deu para todos nós, que fez com que a BQ tivesse essa projeção que ela tem hoje, graças também ao seu trabalho. Eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, e na sequência a gente chama aqui o Jairo, para ele bater um papo bem informal com a nossa audiência. Eu queria dizer o seguinte: a gente está no primeiro ano da reconstrução do SUS, e a gente vê que é tão importante a saúde que o Ministério da Saúde está sendo disputadíssimo. Eu acho que a gente tem que brigar não necessariamente pelo Ministério, mas a gente tem que brigar pela saúde, a gente tem que brigar pelas instituições de saúde, a gente tem que brigar pelo que a gente pode fazer em termos de melhorar o nosso, mas melhorar o do coletivo também. Então, a responsabilidade social que nós temos, por exemplo, de não usar demasiadamente recursos, de saber o que precisa ser feito, é um papel nosso. Nós estamos aqui, Academia Brasileira da Qualidade, nós profissionais de nível universitário, nós profissionais de nível técnico, nós cidadãos brasileiros, nós temos que tentar brigar pela saúde. Não é uma causa à toa. Muito bem, Ana Maria. Vamos fazer o seguinte. Vamos concluir oficialmente a live e em 10 segundos vai estar aqui conosco para conversar todos vocês convidados para acompanhar o Jairo Martins. Então, muito obrigado a todos. Fique aí 10 segundos. Vamos ter um bate-papo bem bacana com o Jairo Martins. Até lá, gente. Valeu, um abraço. Olá, Jairo. Olá. Poxa, Ana, parabéns pela bela e clara explanação que nós tivemos, né? Quer dizer, tirou muitas dúvidas de que nós temos e eu cada vez me convenço de que a ABQ está na linha correta, né? De atacar esses grandes temas do país, né? Nesse biênio, né? Realmente o tema saúde, né? Assim como da educação, realmente inicia muito bem, né? Num sentido excelente, né? Então, quer dizer, eu gostei dos pontos quando você colocou, né, que com relação à tendência, né, não dá para esperar o futuro acontecer. Nós temos que fazer já. E esse tem sido um lema da própria ABQ. A gente quer executar. É exatamente isso que a gente tem que fazer, não dá para a gente ficar esperando. Então, nesse ponto, realmente foi muito bom. Gostei também quando você falou dos 4 pilares, né, que para mim ficou claro, né, muito cristalino quando você falou da prevenção, da reabilitação, da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. Então, achei muito bom quando você colocou isso, porque deixa claro, a gente tem que ter equilíbrio nesses 4 pontos, né? Eu acho que é importante a gente ver isso, né? E você falou da cadeia produtiva, que é uma cadeia complexa, né? Quer dizer, e pode ter interesses diferentes, né? Então, é por isso que esse alinhamento da qualidade, eu acho que isso é muito bom. Né? Eu achei muito bom quando você falou do pensamento sistêmico, que é isso que precisa. Nós estamos precisando desse alinhamento, né? E, por fim, dê um recado a nós, sociedade, porque a gente fala muito o seguinte, que a ABQ quer mobilizar governos, organizações e a sociedade. Aí, quando você também nos dá uma lição, que muita coisa depende de nós. Não é simplesmente eu chegar e dizer eu tenho um plano de saúde e vou no médico, vou usar.
né? Eu me lembro que quando eu trabalhei numa empresa multinacional, inclusive tive a oportunidade de morar 8 anos fora do Brasil, na Alemanha, muita gente dizia o seguinte: se eu tenho um plano de saúde, eu quero usar. Aí eu disse: olha, você tem um auxílio funeral na empresa, você quer usar? Né? Todos diziam que não, né? Então, quer dizer, eu acho que é excelente essa abordagem, né, que você nos colocou. Eu acho que nós estamos diante, né, nós temos certeza que agora nós estamos entrando na cultura da qualidade, né? Eu acho. E no final você fechou com chave de ouro falando da governança. Nós precisamos de uma boa governança, uma governança ética, né, que olhe o social, olhe o econômico, olhe o ambiental também, né, sempre com ética e comprometimento. Então, esse foi um apanhado que eu fiz, né, de toda a sua fala, que foi muito boa, e realmente eu posso dizer que nós começamos essa série da saúde com chave de ouro, né, tendo você para nos abrilhantar. Né? Se você puder fazer algumas considerações sobre isso que nós falamos, seria importante. Eu sinceramente, eu não acho que qualidade seja um pedaço a mais ou uma atividade a mais que tem que ter. Qualidade faz parte da atividade de todo mundo. Quando eu comecei a gostar muito do assunto, eu cheguei à conclusão que não dá para ter o departamento da qualidade fazendo qualidade enquanto eu faço o que eu quero fazer. Tem que até ter, talvez, o departamento da qualidade, mas ele tem que ser adequado o suficiente para que todo mundo tenha dentro de si o viruzinho da qualidade e que tente falar, eu fiz o meu, quero que os outros faleçam, não. Eu fiz o meu, mas para o meu dar certo, eu tenho que ajudar os outros a fazerem o deles também. E perceber que tudo depende não só de mim, mas é uma questão sistêmica. Eu acho que enquanto isso não for recuperado na cabeça das pessoas, e isso é o fundamento da qualidade, a gente não vai sair de onde está. Muito bem, gente. Jairo, mais uma vez agradecer a sua participação, abrindo esse circuito de lives até o dia 31 de agosto, 31 de julho, perdão. Ana Maria, mais uma vez, parabéns pela sua belíssima apresentação. Agradecemos também a nossa querida audiência e convidamos todos vocês para no próximo dia 17 estar aqui com o Renilson Rehen, que é especialista em políticas públicas e saúde, também colega da Ana Maria Malik, uma pessoa altamente conceituada no Brasil. Então, todos vocês convidados para o próximo dia 17. E voltando a dizer, nossas lives são apoiadas pela Academia Brasileira de Qualidade, Fundação Nacional da Qualidade, Quality Marca Editora, FestiQuali e também o canal manutenção.net. Então, a gente agradece a todos pela participação, pelos comentários aqui, os elogios feitos à nossa convidada, os elogios feitos à própria Academia Brasileira de Qualidade pela escolha desses temas que influenciam o nosso dia a dia e prejudicam, como também beneficiam a eficiência das organizações e também o crescimento profissional daqueles que habitam na área da organização. Então, mais uma vez, obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima live do dia 17 de julho. Um abraço, gente, boa noite para vocês, fiquem sempre com Deus. Fui. Obrigado. Ótimo.